Depois que o 21 Pilots lançou o clipe de City Walls e a lore acabou, vocês começaram a me spamar de um monte de pergunta e de dúvida e de isso e de aquilo. E aí eu resolvi abrir uma caixinha de pergunta no Instagram pra vocês mandarem o que vocês tinham dúvida e eu fazer um vídeo respondendo as perguntas. Acontece que eu abri essa caixinha 4 meses atrás. E mesmo assim eu resolvi gravar porque tem algumas perguntas que são bem legais de responder. E pode ser que responda algumas perguntas que você aí também tem. Inclusive, se vocês quiserem que eu grave outro vídeo desse, vocês podem deixar nos comentários aí pedindo pra eu abrir outra caixinha de perguntas. E aí, se tiver umas perguntas legais lá, eu posso fazer outro vídeo e quem sabe outro e a gente vê. A primeira pergunta que eu recebi foi: as músicas têm alguma ordem? Se sim, qual é? Sim, as músicas elas têm ordem. Se for em questão de lore, tem uma playlist que o próprio 21 Pilots fez no canal deles. Se você entra lá, tem tudo certinho, numa ordem cronológica, todos os vídeos que fazem parte da lore oficialmente. Então fica facinho de você só ir lá no canal deles, entrar nessa playlist e ver tudo em ordem certinho. Você acha que o final da lore é interpretativo pra cada pessoa ou seria um final definitivo? Eu falei mais ou menos sobre isso no último vídeo que eu postei explicando o clipe de City Walls, né? Mas eu acho que é um final interpretativo. Pode ser que o Tyler, na cabeça dele, tem um final definitivo, mas vamos combinar que ficou meio em aberto, né? Tipo assim, muita gente tem dúvida, muita gente tem teoria sobre o final, por mais que seja um final fechadinho, entre aspas. Cada um tá dando uma teoria, então acho que fica meio interpretativo, eu até prefiro que seja interpretativo. Qual a lógica do Clancy virar um bispo? Eu acho que ele ter virado um bispo dá pra gente interpretar de duas formas. A primeira é de passar a mensagem de sempre continuar tentando, que nem o Torchbearer fala no final, que tipo assim, é aquela parada de que sempre vai ter um Clancy tentando e tal. Tem até uma carta que o Torchbearer deixou, que eu vou deixar uma foto aqui na tela, que eu não lembro direito o que tá escrito na carta, mas é sempre essa mensagem de sempre continuar tentando. E a outra interpretação é aquela que eu também expliquei no vídeo, que é sobre ele tomar controle de Dima e dos bispos e talvez fazer de uma forma menos pior do que os bispos faziam. Eu não sei, não tenho certeza disso, né? Ninguém tem. Na minha interpretação, ele só cansou de fugir do Nico e ele tomou controle sobre o Nico. Basicamente é isso, resumidamente. Você enxerga a culpa cristã nas letras do Tyler? Consegue associar isso à lore? Eu particularmente vejo muito isso, principalmente nos primeiros trabalhos da banda. Tipo assim, eu consigo enxergar, não consigo linkar isso na lore, eu acho que é uma coisa separada uma da outra. E o Tyler já falou isso em algumas entrevistas, de que ele coloca a religião dele na música, mas eu não diria que é, tipo, culpa cristã, sabe? Teve uma entrevista que o Tyler comentou que a família dele não era religiosa até um certo ponto, e aí eles aprenderam sobre uma religião e estabeleceram aquela religião pra família deles. E aí o Tyler nasceu, e o Tyler aprendeu com os pais dele sobre essa religião, só que do mesmo jeito que os pais dele moldaram aquela religião dentro da família, ele moldou do jeito dele também. Então o Tyler tem um jeito dele de ver essa parada religiosa, sabe? E ele expressa isso nas músicas. Então eu não sei se seria só culpa cristã, mas tipo, eu acho interessante o jeito que o Tyler expressa esse lado dele. Qual a sua primeira impressão sobre a lore quando começou a ouvir? E como você liga sem intermezzo à lore? Mano, a primeira impressão, eu fiquei bem confuso quando eu descobri que tinha, tipo assim, eu vi o clipe de Heavy Dirty Soul e aí eu comecei a desconfiar que tinha alguma lore. Mas não lore, eu achei que o clipe em si tinha algum significado com a letra da música, aí eu fiquei linkando com o Josh e tal. E aí quando veio a Era Trench com um clipe de Jumpsuit, aí eu comecei a criar teoria meio que sozinho, postei num grupo do Facebook lá, a galera começou a me zoar porque eu tava criando uma teoria nada a ver com nada, porque o pessoal aparentemente sabia muito e eu não sabia nada. E aí eu fiquei triste. Mas assim, quando eu descobri que tinha uma lore, foi uma parada que me deixou fissurado, porque eu comecei a querer ir atrás de tudo e falar, caralho, tipo, como é que é possível tudo isso, sabe? Porque eu nunca tinha visto isso em nenhum lugar, eu nunca fui tão fã de uma banda assim. Foi muito novo e muito legal de descobrir. E eu particularmente não ligo sem intermezzo à lore. Eu não acho que todas as músicas sejam linkadas à lore, principalmente as músicas do Breach, mas é aquela parada, né? Toda música tem um significado, tem um sentimento além, mas ligado à lore, eu acho que não. Ainda não temos explicação sobre aquela coisa do Clencian, né? O Clencian, ele é basicamente um anagrama pra I'm Clancy, como já foi dito na época do álbum. Só que aí tem aquela teoria, né, que eu vim trazer sobre o Clencian, que é tipo de retomar o azul de volta e... deixa isso quieto, mano. Vai ter próximos álbuns? Se sim, como vão ser? Eu espero que sim. E como vão ser... só Deus sabe. Eu acredito que eles vão lançar álbum novo sim, mas vai demorar uma cota ainda. Acho que esse ano aqui, 2026, esquece. Não vai ter coisa nova. E sinceramente, eu não consigo nem falar como que vai ser, porque eles sempre lançam algo muito diferente um do outro. Todos os álbuns são muito diferentes, assim. E tem... é difícil dizer, porque é diferente, mas tem o toque do 21 Pilots. É muito eles, sabe? Mesmo sendo diferente. Então, não dá pra saber. Mas vai ser bom. Vai ser bom. Você acha que vai ter clipe as músicas do Breach? Eu achei que teriam mais clipes, sim. Algumas músicas teriam clipes. Mas agora, já, tipo, olhando do jeito que eles estão indo, eu acredito que não vai ter, não. Eu espero que tenha. Pelo menos mais uns 2 clipes. Mas do jeito que tá indo, eu acho que não. Fala sobre as conexões entre as músicas de diferentes eras, incluindo Vessel. Isso aqui dá pra fazer um vídeo só à parte, então...
Eu acho que fica a sugestão, se vocês quiserem, deixa nos comentários aí. Eu posso fazer um vídeo falando só sobre as músicas antigas do Vessel e do Self-Title e falar sobre as conexões entre elas e tal. Não quer dizer que entre na lore, mas sempre tem uns negocinhos assim. Então eu posso falar sobre se vocês quiserem. The Line pode representar o sentimento do Clancy para o Torch depois de virar um bispo? Pode. E inclusive eu falei sobre isso em algum vídeo de que quando eles incrementaram isso na setlist do Clancy Tour, antes de lançar o Breach, eu comentei que podia ser uma referência de que ele ia virar um bispo. E que era ele pedindo pro Torch não abandonar ele e tal. Inclusive junto com a música Doubt, né? Que também foi incluída no setlist depois de um tempo. Eu fiquei, tem uma parada aí. Pô, iria ser legal um vídeo no YouTube sobre o final da lore. Tipo, a transição entre o álbum Clancy e Breach. E o final explicativo, tipo o vídeo de explicação que você fez. Foi só com o seu eu entendi. Eu pretendo fazer um vídeo novo explicando a lore do One Pilots, com o final do Breach e a parada toda, tipo, juntando tudo mesmo. Só que eu quero que seja melhor do que o último vídeo, então eu vou precisar de tempo. Mas vai acontecer. Seu top 3 músicas do Breach. Essa aqui é chata, essa aqui é complicada de responder. Mas assim, tem uma em específico que eu escutei muito ela, que é Tali. Eu escutei demais, muito. É a que eu mais escutei do álbum foi Tali. Raw Fear, pra mim é muito boa também. Não vou colocar em ordem de primeira, segunda e terceira, porque pra mim é impossível. Já é difícil escolher 3. Botar em ordem então. Então, Tali e Raw Fear. E aí fica difícil escolher a terceira, porque eu escutei muito Robot Voice esse ano também. Drum Show eu gosto muito. Sem Intermezzo, o começo dela, pra mim é ainda esquisito, mas eu gosto muito dessa música, então fica entre algumas dessas daí, velho. Você podia fazer um quadro com um vídeo detalhando o que há em cada álbum sobre a lore. Isso aqui entra meio que naquela pergunta que fizeram, né, da música do Vessel e tal. Dá pra fazer também. Se vocês quiserem um quadro, dá pra transformar num quadro falando sobre cada música ao invés de cada álbum, se vocês preferirem. Então, fica aí outra sugestão, né? Fala como você achava que iria ser o desfecho e se acha possível um Blurface 2.0. Eu acho improvável um Blurface 2.0, ainda mais agora. E eu não sei, eu tinha muita teoria de como eu achava que fosse... Eu tenho muita teoria de como eu achava que fosse o desfecho, mas com certeza ele virar um bispo era algo que... Eu acho que eu queria ver isso, sabe? E eu imaginava que ele fosse acabar virando um bispo, assim. Eu não conseguia imaginar um final super feliz. Tava bem difícil tentar... Antes de ter qualquer teoria sobre o final, na época, sei lá, do Clancy, eu não fazia ideia, tinha muito caminho pro qual eu podia ir, então não sei. Mas talvez o Torchbearer conseguindo resgatar ele seria um final bem legal também. Me fala mais sobre a lore do seu ponto de vista, do significado de tudo pra você. Isso aqui eu também falei no último vídeo, eu acho que ele merece um vídeo só pra ele. Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só falando sobre o meu significado. Mas é basicamente aquilo que eu já falei, sobre continuar tentando, sobre o Torchbearer ser uma luz e tal, então... Tá lá no vídeo. Já viu que a Kara, a Torch e a Death se encaixam na lore? Eu já vi essa teoria, eu vi uma imagem também explicativa que, tipo, o Akar seria o carro do Heavy Day Soul, que tava lá pegando fogo, a Torch seria o Torchbearer, e a Death seria, tipo, a morte do Kions, pra ajudar toda a questão da lore, né? Mas aí, esse final da morte aí pode ser interpretado como qualquer outra parada, pode ser o Nico também. Mas na época que eu vi a explicação era o carro ser o Heavy Day Soul, a Torch ser o Torchbearer, e a morte ser o Kions. Qual música do novo álbum você se identificou mais? Eu acho que Raw Fear. Eu me identifiquei bastante com Raw Fear. E com One Way também. Fale um pouco sobre os símbolos no geral. Fala pra vocês, os símbolos pra mim é o meu ponto fraco, porque eu não sei nada sobre os símbolos da banda, assim, basicamente. Claro que o símbolo do Psy lá, que é o... Sabe? O negocinho assim, aquele negocinho que é uma arma. Aquilo lá, na época que lançou, que eles trocaram a logo da banda, eu tive que ir atrás de entender e tal. Mas, no geral, eu teria que ir atrás pra saber. Eu já anotei uma ideia de vídeo pra falar sobre os símbolos também, então eu posso trazer se vocês quiserem também. Mas tem muito símbolo, e muito significado, e muitas coisas. Concorda que cada Nico foi uma versão do Clancy que perdeu a batalha contra si mesmo? Discordo, mas eu gosto da teoria, eu acho bem legal pensar por esse lado. Mas eu discordo porque... Aquilo que eu expliquei no último vídeo, eu só acho que não tem como algum Clancy ter chegado tão longe, já que o Tyler, ele era especial de certa forma. Eu esqueci como é que tava escrito lá. Ele era uma exceção, né? Então, tipo... Ele sendo uma exceção e ele tendo acesso ao poder dos Neds lá, da parada do chifre, eu acho que fez ele chegar tão longe. E os outros Clancy não tinham isso. Então, tu acha que pode surgir outra lore no futuro? Seja otimista no vídeo, por favor, já tô em crise existencial. Eu acho difícil, porque se existir outra lore, não vai ser tão grande quanto essa de 10 anos, porque eles não estão mais, acho que nesse pique todo pra fazer uma lore de 10 anos. Então, se tiver, vai ser coisa pequena, coisa de um álbum, 2 só no máximo, e sei lá, eu não contaria com isso. Mas pode esperar bastante música legal, bastante música com significado, enfim, eles vão continuar sendo bem bons. Sem lore ou com lore. A lore pode ter realmente acabado em Serials ou pode vir um clipe de surpresa. Tipo assim, 4 meses atrás, quando eu fiz a caixinha de perguntas, eu tava na esperança de que podia ter uma parada surpresa. Agora, hoje em dia, eu acho que acabou mesmo. No máximo que a gente pode receber é uma explicação, o que eu
acho que o Tyler não faria isso. A gente pode acabar recebendo uma explicação sobre coisas que a gente tem dúvida ainda. Por que você acha que o Kions ajudou em certo momento? Isso é uma teoria legal, que eu até falei no último vídeo, que eu acho que o Kions, ele já foi um Clancy. E aí entra naquela pergunta que eu falei sobre os Clancy não terem chegado tão longe. Eu acho que um Clancy não conseguiu chegar ao ponto de lutar contra o Nico, mas ele chegou ao ponto de virar um dos bispos, que aí seria o Kions. Fora isso, não tem muita explicação. Ele era muito próximo ao último Clancy antes do Tyler, né? A gente sabe isso por causa das cartas. Então, não sei, é realmente uma dúvida. Como você entende que a lore foi nos levando ao final de City Walls? Pela minha interpretação da parada do Tyler ter cansado, eu acho que a gente vê muito isso desde o começo. Aí ele tenta e perde, tenta e perde, tenta e perde. Tipo, ele sempre vai, parece que vai dar certo, e aí dá tudo errado. Aí chega no final, ele só não aguenta mais e ele, não aguento mais, vou tomar o controle. Basicamente é isso. Foi o que eu expliquei lá naquele vídeo, né? Se vocês quiserem uma explicação direta e reta, tá no meu vídeo do City Walls lá. Mas eu acho que a lore toda foi levando a isso porque é sobre sempre continuar tentando, sabe? Mesmo dando errado. Então, desde o começo, mesmo dando errado, ele tentava de novo, dava errado, tentava de novo, ele tentava achar um caminho e errava. Achava um caminho e errava. E aí no final, o Torch ter falado que eles sempre vão continuar tentando, acho que meio que junta uma coisa na outra, sabe? E basicamente é isso. Teve algumas perguntas que eu não respondi, porque eu acho que eu perdeu o time um pouco, mas se vocês gostaram, eu posso fazer outro, só vocês me pedirem que eu abra outra caixinha de perguntas lá no Instagram, porque lá fica mais fácil de eu organizar tudo certinho e eu ter acesso aqui, porque se for pelo comentário do YouTube, lascou pra eu achar. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida específica, pode deixar nos comentários também, que eu tô sempre respondendo. Mas se vocês quiserem que vire vídeo, aí é só lá, fechou? Tamo junto, valeu. E é nóis.